Fala galera, Amazon na área e vamos aqui para mais um react do nosso querido presidenciável, nosso presidenciável favorito, Renan Santos, né? Na rádio Itatiaia. E é isso aí, vamos assistir na velocidade 1.5. Se tu gosta desse tipo de vídeo, vamos estar acompanhando o mestre Renan aí nas suas entrevistas. Já se inscreve, ativa a notificação para não perder os próximos Renan Santos, presidente do Partido Missão, criado pelo movimento MBL, também pré-candidato à presidência da República em 2026, está conosco aqui na Itatiaia para uma entrevista exclusiva e para falar das diretrizes do partido. Renan, muito obrigado pela entrevista. Seja muito bem-vindo à Itatiaia. Muito obrigado, é uma honra estar conversando com você e uma honra estar falando com os espectadores da Itatiaia. Renan, vamos lá, a gente é que agradece. Quais são as principais diretrizes do Partido Missão e como é que você pode garantir que ele é diferente de tantos outros que existem e já existiram no Brasil? Não mije fora do pinico, basicamente isso. A maior parte dos partidos que existem no Brasil não são partidos, eles são legendas. Legendas no sentido de que, se você olhar a lógica própria deles, de que um partido deveria representar parte da sociedade, até no próprio nome do partido, não é feito. Os partidos são iguais. Ou seja, são cartórios em que várias pessoas concorrem, você não sabe qual é a diferença de programa entre eles. Então o MDB vai ser igual ao PSD, que é igual ao PL, que é igual ao PP, que é igual ao União Brasil, que é igual ao Republicanos. Só muda o nome, é igual mãe, né? Só muda o endereço. E partido, existe o PT, que é um partido da esquerda, que tem um programa à esquerda, eu não concordo, mas eles são partido. O PSOL, que é outro partido da esquerda, tem um programa, um partido. Então faltava um partido, não uma legenda à direita. E isso é o Partido Missão. A ideia do Partido Missão é justamente essa. Mas extrapola isso porque nós temos a ideia de mudar o Brasil, fazer das reformas estruturais que alterariam toda a dinâmica nossa. E o que seria isso? A gente enxerga alguns problemas fundamentais para ser resolvidos, problemas históricos nossos. Nós deixamos que o nosso país favelizasse, nossas cidades são muito feias, as pessoas vivem mal, em lugares controlados pelo crime organizado, que não tem saneamento básico. Essas favelas são os mesmos lugares onde tem mais gravidez na adolescência, tem mais mulheres suscetíveis à violência doméstica, é um lugar onde as crianças apresentam menores desempenhos escolares. Ou seja, resolver a questão das favelas, a questão vamos dizer, desse urbanismo mal feito que nós tivemos no Brasil, e resolver a questão da desigualdade regional, fazendo com que, especialmente na região Nordeste, as pessoas mais pobres sejam usadas como um instrumento eleitoral, tornaria o Brasil um país melhor politicamente, com melhores políticos, nós conseguimos uma melhor realidade social, nós conseguimos um efeito em cascata em que uma melhoria se acumularia com a outra, e o Brasil deixasse de ser o eterno país do futuro e passasse a ser o país do presente. Nós temos um plano para isso, o plano está no nosso livro amarelo, e nós montamos um partido para executar o plano. O homem tá uma enciclopédia, hein? Tá afiadíssimo, tudo na ponta da língua. Baita nome. Agora, Renan, outro dia eu vi uma declaração sua polêmica, o que também não é estranho, porque você é, de certa forma, polêmico, dizendo que acabaria com as favelas no Brasil. Como é que funcionaria isso? Arranjando dinheiro e fazendo, né? Você acha que essa declaração repercute bem ou repercute mal? Assim, para algumas pessoas mais politicamente corretas, ela vai repercutir mal, porque a favela virou uma espécie de um sonho dourado de... Puta que pariu, tem que ser muito louco, muito alienado, né? Pra achar que acabar com as favelas seria algo ruim, algo pejorativo. Meu Deus do céu. Pra gente ver o buraco que a gente tá aqui no Brasil, né? A gente falar o óbvio, que tem que acabar, tem que levar saneamento, tem que levar moradia digna, colocar esgoto. E as pessoas acham logo que é impossível, né? Só ver o caso da China. A China fez. A própria União Soviética, na década do... sei lá, globais, né? A Anitta vai e faz um show numa favela. Logicamente ela não mora na favela, mas ela vai fazer um show na favela. O Oruan vai falar que ele se defende, que viva a favela, viva o Complexo da Penha, mas ele mora no Joá, que é um bairro caríssimo do Rio de Janeiro. Então a favela se tornou muito, vamos dizer assim, de certa idealização que intelectuais e artistas fizeram, ela se tornou um negócio muito bonito pra vender pra gringo, mas horrível pra você estar lá de perto. Então, pra essas pessoas esse discurso vai doer. Mas a real é o seguinte, morar na favela é insalubre e desumano. Morar na favela é insalubre e desumano. E isso precisa acabar. O que significa acabar? Significa construir ou reformar 5,5 milhões de moradias nessas áreas urbanas, especialmente periféricas. Tá? A gente tá falando desses números. Para fazer isso, isso vai custar por moradia, dependendo do caso, de 80 mil a 180 mil reais, né, por unidade habitacional que a gente vai precisar reformar. Ou seja, a gente tá falando aí de 700, 800, 900 milhões, contando eventualmente a inflação. Ou seja, vai gastar em muitos anos. Para você fazer isso, você precisa de espaço fiscal, de parceria com o que há de melhor em termos de construção barata, rápida, que traga identidade arquitetônica para esses lugares, que entregue o título de propriedade para as pessoas e torne a favela um bairro. Aí aquela pessoa passa um título de propriedade, uma dignidade, não vai ter criminoso mandando ela, vai ter escola perto, vai ter árvore no meio da rua, a criança, o filho da pessoa que mora numa antiga favela, vai sair da casa, vai sair andando no meio da rua, a rua é arborizada, é iluminada, não tem nenhum traficante com uma arma andando ali perto, não tem funk tocando alto, ela chega numa escola decente, tem uma aula boa ali e volta para casa dela. É o básico que qualquer pessoa normal, num país normal, tem que ter. No Brasil isso virou luxo, e não pode ser. E nós queremos fazer isso em 10 anos. Virou utopia, não virou nem luxo, né? Pra ver o grau de insanidade que a gente vive aqui. Mas vamos conseguir, né? Vamos pra cima. Agora, Renan, um outro ponto que está sendo muito debatido, principalmente depois da operação que foi feita no Rio de Janeiro e que terminou com mais de 100 mortos, é o projeto antifacção que está neste momento em debate no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Qual que é a sua avaliação em relação a essa proposta, a forma como ela foi discutida e a versão atual do projeto? Se é que a gente consegue ter uma noção do que tem na versão atual de tanto que mudou, né? Não, você tá bem informada mesmo, porque tem uma versão antiga do projeto, a gente pegou uma versão nova que o governo mandou. Aí o Gumota quer andar com a versão nova e o Derrite pegou a relatoria, e aí ele tá fazendo alterações, ficou confuso para as pessoas entenderem, mas basicamente o governo
governo está tentando, dado que houve uma pressão popular muito grande para endereçar essa questão das facções criminosas, o governo está querendo andar com o assunto, né? O Derrit pegou a relatoria e, no governo, uma espécie de uma malandragem, porque todas as vezes que o governo quer tratar de segurança pública, ele quer meio que federalizar o tema e levar para a Polícia Federal, para o Ministério da Justiça e para o Presidente da República, vamos dizer, a prerrogativa de cuidar desses assuntos que costumam ser cuidados por governadores, tá? É importante até pela questão de distribuição de poder no Brasil, você deixar isso mais na mão dos governadores, as polícias, os governadores dos estados. Isso é uma forma de impedir que um determinado líder político carismático possa fazer uso das polícias e tentar algum tipo de aventura pouco democrática. Então a gente tem que sempre ficar de olho nisso e não tornar esse assunto uma armadilha para outros. Dito isso, a ideia de você separar as facções como um crime anômalo e o faccionado como alguém que terá um direito mais duro e mais rápido contra ele, é bom. E aí eu gosto do relatório do Derrit, porque o relatório do Derrit foi muito, muito pesado nesse tema. E aí não importa, vamos dizer, o acordo... Até copiando o direito penal do inimigo, né? Será que tá bebendo na fonte rato, o acordo do gato, importa que ele casse o rato, né? E nesse sentido, se vai chamar de terrorista ou não, o importante é ter um direito muito duro e rápido contra o faccionado, e o relatório tá indo nessa linha. O argumento do governo federal era justamente que o relatório do Derrit fazia com que os estados tivessem muito poder sobre isso e pudessem, de repente, passar a mão ou esconder alguém que poderia estar ligado aos estados. E o governo federal, não o governo federal como instituição, mas a base do presidente Lula começou a apelidar esse projeto de nova blindagem, porque pegou muito mal a PEC da blindagem, que colocava os deputados como cidadãos especiais e os senadores também. Na sua avaliação, tem um quê de correto nisso, nessa argumentação? Não está completamente errada. Em relação à PEC da blindagem, que foi enterrada, como é que você avaliava? Vou começar pelo final. A PEC da blindagem, ela tinha que ser enterrada, era um absurdo. Eu lamento muito que jovens líderes da nova política, inclusive aí das Minas Gerais, né, o Virgínia da política, o Nicolas... Ih, rapaz, já tá dando alfinetadas, é isso aí, tem que ir pra cima. Será que a Nicole vai ficar se escondendo, ignorando, falando que são irrelevantes? Quero ver, ano que vem promete, família, o ano que vem todos esses espólios do bolsonarismo serão drenados por MBL para missão. Olha o que eu tô falando. Ele votou e fez campanha a favor disso aí, acho que envergonha o povo mineiro. Dito isso, não há como a gente correlacionar um assunto. Nicolas que estava lá para El Salvador, né? Rapaz, é incrível. Tava lá para El Salvador fazer o marketing, a mídia dele, né? Infelizmente tem muito gado que cai. Mas estava lá falando que ele combate a corrupção, combate o crime, blá, quando ele pegou relatoria lá para ser o líder, né? Da CPI do crime, ele simplesmente amarelou. Mas é isso aí. É um caçador de like. Mas a máscara vai cair. O que o governo federal tenta fazer o tempo todo, quando trata de matéria sobre segurança pública, isso desde os primeiros governos Lula, lá no começo dos anos 2000, é tentar federalizar o tema. Por quê? Porque eles enxergam o poder das polícias ligados aos governos estaduais como um problema até na ideia deles de obter um controle maior. Isso não sou eu falando, isso foi um relatório que o PT fez às vésperas da eleição de 2018, quando o Haddad foi candidato. Tipo, onde erramos, né? Olha, erramos em não ter um controle maior sobre as forças armadas, né? Erramos em não estabelecer, vamos dizer, uma mão militar sobre também as polícias. Então essa lógica que o PT queria trabalhar de um controle mais extenso, ela é mitigada pelo poder na mão dos governadores. Então, o que nós acreditamos? Até por uma coisa de proteção do Estado Democrático de Direito e da República e da democracia. É legal ter um check and balance em termos de poder militar entre o governo federal e estados. E você pode ter a Polícia Federal atuando em crimes federais, sem nenhum prejuízo à Polícia Federal, sem querer controlar as polícias através do governo federal. É só isso. A Polícia Federal pode atuar, podemos ter leis muito duras, mas vamos dar poder para os ministérios públicos estaduais e para as polícias nos estados de tocarem isso. E se você precisar federalizar um determinado assunto, por exemplo, eu sou a favor de que o presidente da República declare no mínimo uma GLO, tá? E em determinado caso, veja só, estudar uma declaração de guerra como uma espécie de estado de sítio para que você retome os territórios ocupados hoje por Comando Vermelho. Isso tem que acontecer, né? E isso seria uma espécie de uma federalização do tema, num caso muito grave. Agora, quando o caso não é tão grave quanto derrotar essas facções que ocuparam o território, os governos estaduais e as polícias têm meios de ação e elas têm que dispor desse meio de ação. Então, na sua avaliação, a operação foi correta? A operação no Rio de Janeiro foi correta. O que você precisa, em termos de governo federal, é uma articulação entre os estados. E que, caso eu seja eleito presidente da República, assim eu farei, fazer uma articulação para que você, basicamente, feche todos os meios de acesso à droga, tanto de importação quanto de exportação de droga, e você consiga, vamos dizer, não apenas desarticular, do ponto de vista da inteligência, essas facções, mas que você invada os territórios ocupados por eles, prenda e ou mate as lideranças do crime organizado e devolva à população aquele território que sempre deveria ser dela. Essa é a maior crítica à Operação do Rio, né? Porque eles fizeram a operação, só que meio que abandonaram o território, né? Aí o projeto da missão é bandeira quartel-escola. Toma, faz a limpa e mantém o domínio territorial por parte do Estado, principalmente através das escolas, né? A PEC da segurança proposta pelo governo federal contemplaria mais ou menos a sua ideia? Não tem nada a ver com isso no quesito integração? Ela contempla uma parte da ideia, mas novamente, como a gente sempre está revisando isso, e é verdade, como eles estão sempre tentando criar uma espécie de um sistema unificado, controlado pelo governo federal, e eu sou contra, eu não consigo ser favorável a ela. Eu não consigo ser favorável. Acho que a gente pode ter, vamos dizer, um pedaço desse aspecto unificante, compartilhamento de informações, isso é bacana e tal, mas o controle tem que pertencer aos estados. Isso é uma forma de proteção da própria democracia. Agora, Renan, aproveitando que você citou o Nicolas Ferreira, que é deputado federal por Minas Gerais, eu vou pular para o assunto eleições, mas na esfera regional. Eu sei que em São Paulo vocês têm como candidato você à presidência da República, queria saber como é que está a disputa ao governo do Estado, se vocês têm um nome ou não. Em Minas Gerais são nomes possíveis para disputar o governo do Estado. Nicolas Ferreira do PL, Cleitinho do Republicanos, ambos muito populares e com muitos votos, e Matheus Simões, que é o atual vice
populares, né? Populares eles são. O governador Romeu Zema, como é que você vê esse cenário em Minas Gerais e essas ofertas de nomes para o Estado na direita brasileira? Vocês estão mal, hein? Adoro Minas Gerais, tá? Minha avó é mineira, mas vocês estão mal. Realmente, assim, Cleitinho, vulgo luva de pedreiro da política, né? Basicamente um cara que só pensa em popularidade, em ganhar likes e views, falando qualquer coisa que o público gosta de ouvir. Isso é um, vamos dizer, isso é um insulto à cultura política de Minas Gerais, isso é um insulto ao mineiro inteligente, ao mineiro esforçado e trabalhador, tá? Minas Gerais é um estado que aponta caminho. Ele não pode estar aqui, basicamente, botando uma pessoa que é uma celebridade de internet. O Cleitinho não tem uma opinião. Ele forma a opinião dele baseado no que é popular em rede social. Por isso que os posicionamentos dele são por vezes contraditórios. Às vezes ele é favorável a uma agenda fiscal, depois ele é contra. Porque às vezes um tema é popular no momento e às vezes é impopular em outro. Não dá pra você tocar nada na vida, tirando uma página de rede social, baseando-se, vamos dizer, nesse tipo de princípio. Um líder lidera. E o liderar significa, às vezes, fazer o que é impopular, fazer o que machuca, vamos dizer, os pruridos das pessoas, ou a vontade da pessoa de ter um determinado benefício. Liderar é fazer o correto no momento certo, custe o que custar. E o que você vê nesse tipo de figura que são celebridades de internet é exatamente o oposto. Eles não são líderes, eles são pessoas guiados pelo que a opinião pública pensa. E a opinião pública nem sempre tá certa. Boa parte da população brasileira gosta de jogar o jogo do tigrinho. Isso não significa que a gente tem que transformar o jogo do tigrinho em política pública. Habla mesmo, é isso aí. Tem que ter pena, tem que manter o discurso. Para um cara desses, eventualmente, esse tipo de opinião será levado em consideração. E não dá. Basta ver que na própria CPI das Bets, quando o nosso querido Cleitinho se encontrou com a Virgínia, que é uma vendedora desse tipo de coisa que explora a população, ele foi lá tirar uma foto com ela. Ou seja, um senador que estava inquirindo uma pessoa que vende pros outros um tipo de vício similar a uma droga, ele, como viu que ela era popular, ele foi lá tirar uma foto com ela. Aí esse cara tem condição de ser governador, esse cara vai endereçar a questão fiscal de Minas Gerais. Não dá. Cadê a elite política e empresarial mineira, que sempre foi uma das mais importantes e mais inteligentes do Brasil? Cadê? Onde estão essas pessoas? O Carlos Medioli, que é um empresário importante, aí cadê todo mundo? Vão ficar olhando isso acontecer? É agoniante. Da agonia mesmo. Ah, o Matheus Simões é um cara que tem qualificação, eu conheço até. Mas o partido dele, né, o antigo partido dele, a administração Zema atual, ficou também flertando com essa turma popularesca do bolsonarismo porque era conveniente. Aí eles gestaram um monstro, né, que é o jacaré que fica dentro da banheira. Aí quando era pequenininho, o Cleitinho é engraçado. Agora o jacaré tá gigante. E vai abocanhar eles se deixar. E o Nicolas? O Nicolas é um influenciador de internet com grandes ambições e poucos escrúpulos. No sentido de que ele é um cara que quer ficar famoso a todo custo. É um cara que usou o bolsonarismo pra isso. Eu nunca tinha atacado o Nicolas, nem sabia quem era. Ele ficava xingando o MBL, falando que o MBL era traidor do Bolsonaro. Hoje, contra a família Bolsonaro, ele se alia a outros influenciadores dentro do PL, Ana Campanholo, Carol Detoni, pra ficar diminuindo a figura do Bolsonaro ali. Assim como se aliou o Pablo Marçal. Sempre conveniente, sempre no que dá like. Sempre fazendo os cálculos dele. Ele não sabe mais fazer tanto bem o cálculo, porque a PEC da blindagem foi um erro colossal, que ele maculou a carreira dele nisso, e vai ter que lidar com essa mácula na carreira dele, sim, de ter tentado blindar político corrupto no Congresso Nacional, enquanto se vende como um menino, que é cristão, patriota, sempre aquela mesma... E a galera apoiando ele lá no Instagram, só olhar os comentários, né? Que fase, que ponto chegamos, a galera não acorda. Mas vamos mudar isso. Cantilena repetitiva. Em termos de produção legislativa, de entrega de desempenho, é pífio, mas em termos de entrega de espetáculo, de uns xingamentos, e olha lá a hipocrisia da esquerda, olha lá a esquerda lá. Aí ele é muito bom, né? Agora a gente tem que decidir se a gente quer ter um país sério ou a gente quer ter um país de influência, um país memético. Se quer um país de influência, cara, Cleitinho, Nicolas estão indo muito bem, assim, esses caras vão entregar um Brasil com muitos likes. Agora, você disse que Minas Gerais vai mal em termos de candidatos da direita para as eleições de 2026. Baita entrevista, mulher boa. Mas e São Paulo? Quais são as propostas postas? E o MBL, agora o Missão, vai fazer o quê em relação a isso? Vai botar 10 deputados federais pro São Paulo, um governador. Encontrei lá na COP30 em Belém do Pará, Mamãe Falei, perguntei se ele poderia disputar as eleições de 2026. Ele afirmou que está inelegível, mas disse que pode recorrer a uma liminar e que gostaria de concorrer, se for fazê-lo, antes de terminar o seu prazo de inelegibilidade, à eleição majoritária, ou seja, ou seria candidato ao governo do Estado ou candidato ao Senado. Quais são os... Estratégia boa? Sabe qual seria? Botar a Mamãe Falei para disputar governo no Pará, ou em Alagoas, Ceará, Piauí, Maranhão. Ele fazer um reboliço lá e eleger uma baita de uma bancada. Aí depois que caísse, né? Caso ele fosse eleito. Planos para o Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei. Nosso querido Arthur precisa recuperar os direitos políticos para participar de eleições. E isso fica sob júdice, né? É uma questão, enfim, que depende da justiça. A gente considera que o processo que ele teve contra ele foi absolutamente viciado, ele não teve direito de defesa, isso tá no processo. E na verdade as instâncias inferiores, elas, vamos dizer, não entregaram para ele, vamos dizer, a recuperação dos direitos políticos dele, porque como é um caso que ficou muito controverso, ficou muito famoso, né? O caso que tomou o Brasil no começo de 2022, todo mundo sinto, né? Não quero falar que o judiciário é covarde, mas sinto que todo mundo tá jogando a batata quente para cima, para os cortes superiores. E eu acho que em termos jurídicos a fundamentação é suficiente para que o Arthur recupere direito político, mas creio que O Arthur não fez porra nenhuma, não fez nada demais, não cometeu crime. Acharam lá o pretexto e tiraram ele. Isso é um absurdo. O cara tem que esperar 8 anos, quando o corrupto tá aí concorrendo. Gente que cometeu crime, tá aí livre, leve, solto. Em muitos termos isso seria uma decisão que envolve a opinião pública, envolve um pouco de política nesse sentido também, tá? Não iremos negar. Sobre São Paulo, a situação está absolutamente definida, porque a indefinição do Tarcísio, ele é favorito hoje a levar a eleição para o governo estadual, mas ele também é muito possivelmente o candidato a pré-candidato à presidência da República do bloco bolsonarista, e aí abre um espaço. Seria o Derrit tá falando aí pro Senado. Derrit é um nome legal, muito respeitado na parte de segurança pública, tá? Mas não sabemos ainda o que ele pensa em outras áreas. Seria o Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo, ele está muito bem aprovado na capital. Seria o vice do Nunes? Não sei. Seria o Kim Kataguiri, deputado federal, concorrendo então pelo Partido Missão? Talvez. Aí seria um grande nome. Tem chance. Eu como presidente... Rapaz, se o Kim vem, arriscado ele ganhar e eleger uma Partido Missão, digo que adoraria contar com o Kim Kataguiri como nosso candidato aqui em São Paulo. Seria uma honra.
Tem alguma possibilidade de ser o Arthur Duval, ou essa não é cogitada nesse momento em que ele está inelegível? Eu acho que, assim, há uma questão de ter... Tem a possibilidade, só que eu acho que é burrice colocar ele para disputar São Paulo. Pegava outro estado e colocava ele. Seria muito melhor em termos de elegibilidade. A gente adoraria contar com o Arthur Duval nas eleições. Eu participei da campanha dele em 2020 e ele é um cara muito inteligente, muito criativo, muito devotado à causa. Ele é uma pessoa polêmica, então ele é divisível no sentido de que muita gente não gosta dele. Ele tem declarações assim. Eu sou polêmico, mas eu sou, vamos dizer, um padre, né? Uma freira perto do Arthur Duval. Mais politicamente correto. Mas eu concordo politicamente com o que ele fala, né? Eu sou assim, eu me sinto um anjo perto dele. Mas ele é um cara muito enfático, é um cara que inspira muitas pessoas. O Arthur trouxe milhares de militantes pro movimento e seria um grande candidato. A questão nossa é precisa recuperar o direito político, né? Senão eles não vão deixar nem participar dos debates. Eu vejo dessa maneira. Agora, aproveitando que eu pulei para o assunto COP30, porque foi lá que eu encontrei com o Arthur Duval, queria saber a sua avaliação sobre o evento, sobre os acordos e negociações que estão sendo feitas. Arthur Duval disse que é um evento para inglês ver, que nada daquilo é de verdade. E eu queria saber o que você pensa sobre isso e sobre um assunto recente que tem a ver com o meio ambiente, que é a exploração da margem equatorial, que tem sido muito contestada pelos ambientalistas. Olha, eu teria que discordar frontalmente do meu colega Arthur Duval. Não foi um evento para inglês ver, porque realmente nem delegação inglesa direito teve. Basicamente, o evento foi muito desprestigiado, não tinha chefe de Estado de nenhum país realmente importante, né? Assim, teve alguns países, assim, do meio da África, que deviam estar cuidando, assim, sei lá, de ter comida no país deles e não participar desse evento, né? Os países da América Latina não foram, na sua maioria. Foi uma desgraça o evento, em termos, vamos dizer, de prestígio pro evento. Agora, para o Brasil, tá? Olhando o cômputo geral, eu acho que o evento foi um sucesso. Falar, como assim? Foi um sucesso, porque se o evento tivesse dado certo, tivesse muitas figuras internacionais, como resultado a gente teria a proibição da exploração do petróleo na margem equatorial e a gente teria essas ONGs turbinadas sabotando a agricultura brasileira, que é o que essa turma foi fazer lá. Então, nós demos, né? O Brasil, às vezes, né, escreve certo por linhas tortas, né? Cambaleando igual um bêbado, ao fazer um evento tão mal feito, uma vergonha internacional, o saldo geral é que ninguém liga pro que tá acontecendo ali. Então, pelo menos. É de dar esperança, família. É de dar esperança ver o cara falando, né? Aquela massa de ambientalistas, de organismos internacionais, de ONGs de toda sorte, que querem basicamente sabotar a capacidade financeira e a soberania do Brasil. Isso ficou mitigado. As pessoas estão falando, por exemplo, sei lá, daquela procissão que o Curupira organizou ali dentro com pessoas vestidas de animais. Também falaram muito ali, acho que foi um dos mais marcos do ataque de índios com flechas e tacapes ali contra a exploração de petróleo. Ou seja, foi isso. Basicamente foram memes, vergonha internacional, superfaturamento, no que, né, vamos colocar aqui, é melhor do que tivesse dado certo, as pessoas estivessem agora impedindo o Brasil de dar certo. Você concorda com o chanceler alemão que diz que as pessoas ficaram contentes em retornarem aos seus países, saindo de Belém do Pará? Olha, uma coisa horrível, e tá até numa das entrevistas que o Renato e o Arthur fizeram, foi basicamente uma pessoa que mora em Bangladesh falando muito mal da organização do evento, tá? Bangladesh seria basicamente a versão do inferno agora instalado na Terra, lá no subcontinente indiano, né? Bangladesh é muito ruim. Uma pessoa de Bangladesh no seu evento fala, olha, isso aqui tá ruim, é que a situação não tá realmente bem. Então, tanto que eu tô chamando Belém de Belém-Bangladesh. Belém não havia acomodação, não havia... Pô, assim, os lugares turísticos estavam contando com a presença de urubus e cadáveres, né, de um tiroteio recente que teve lá. Ou seja, não teve nada. E olha que tava rolando GLO em Belém, hein? Atendimento péssimo, o evento tudo tava um forno, todo mundo que foi relator tava quente, dentro que não conseguia ter, vamos dizer, a parte de climatização bem feita. Aí eram geradores a diesel espalhados por todos os lados. Ou seja, o evento foi mal feito, o evento foi tosco, o evento foi rude. E, com todo respeito a Belém, lugar que eu gosto por conta das pessoas, eu gosto das pessoas de lá. Dito isso, Belém como cidade está fracassando muito. Mais de 50% das pessoas vivem em favelas. E a pessoa que teve a ideia de fazer um evento desses numa cidade como Belém, realmente, né, é um desastre, né? A pessoa tem que procurar tratamento psicológico, porque Belém definitivamente não tem condições. Belém é uma cidade, assim, numa UTI. Belém precisa tirar pelo menos metade da população que vive em palafitas na favela e não organizar eventos de sabotagem do próprio país, tá? As pessoas em Belém precisam viver direito em Belém. E definitivamente o Brasil passou essa vergonha internacional. E assim, vai ter que botar na conta. Foi uma grandiosa vergonha internacional que nós passamos. E a declaração do chanceler alemão, ela apenas, de maneira educada, traz o que todo mundo disse no próprio evento. É a famosa constatação da realidade. Renan, outro assunto do momento aqui no Brasil é a indicação do presidente Lula para a próxima vaga no Supremo Tribunal Federal. Deve ser escolhido Jorge Messias, o advogado-geral da União, e não Rodrigo Pacheco, que é o presidente ou ex-presidente do Congresso Nacional, que também concorria à vaga. Na sua avaliação, os critérios de indicação hoje são os critérios corretos, são os critérios ideais? E esses dois nomes, algum deles, na sua avaliação, seria um bom nome? Tristeza, né? Os critérios, eu tô até agora procurando o critério que eles usam, tirando, vamos dizer, as relações pessoais com o Lula, no caso do Messias, e as relações com o Centrão, no caso do Pacheco. Eu não acho que o Messias consiga essa indicação fácil, né? Houve agora uma votação recente no caso da PGR pra continuar, né, o mandato ali, e não foi uma grande, foi próximo, né? A votação foi bem perigosa. Então tem um recado do Senado do tipo, governo, se não mandar o nome certo, podemos ter um evento inédito rolando aqui. E eu não daria certeza que eles lançariam o Messias nesse sentido. Tá, o Pacheco é um nome que, caso seja submetido... Mas será que tem tanta interferência assim? Parte do Senado. Essa batida no Senado, ele com certeza obteria, vamos dizer, um apoio quase unânime ali. Dito isso, não são nomes qualificados para ocupar uma posição na Suprema Corte, tampouco pessoas compromissadas com resolver as crises institucionais que o Brasil passa, né? Hoje a gente precisa de grandes constitucionalistas para poder resolver o drama que o Brasil foi colocado, né? Basicamente nós temos um judiciário que se tornou um poder supremo, e isso tá errado, e o judiciário precisa participar da solução. O Missão vai apoiar a base do ex-presidente Jair Bolsonaro nas pautas que dizem respeito ao Supremo Tribunal Federal na próxima legislatura? Claro que não. Nós não vamos comprar a guerra que eles têm com o STF, porque não é a nossa guerra. Nós enxergamos o problema, e o problema tá dado, o STF ele saiu da casinha, tá? É um ponto. E o STF não vai poder, um governo nosso, eventualmente, barrar as nossas ações, caso, né, acham que funciona assim, do tipo... Pesado. Tem que peitar, mas o Renan tá muito estratégico aqui, né? Ele não faz que nem os toscos deputados bolsonaristas, né? Que estavam desafiando o Xandão, STF. Ele tá bem diplomático. Tem que ser.
A missão não é burra, né? O Renan não é burro. Mas eu fico com a pulga atrás da orelha também. A gente quer saber como é que vai ser feito. Porque sabe que... o presidente da República passou um projeto, ele passou no Congresso, passou na Câmara, passou no Senado, o presidente sancionou, e aí, a rede de sustentabilidade da Marina Silva entrou com uma DPF, barrou uma política pública que ela é constitucional e é legal. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Ia ser uma briga que a gente compraria, porque definitivamente não se governa dessa maneira. Esse é um comportamento muito ruim que o STF adotou, que tem que ser brecado. Mesma coisa no combate ao crime organizado. O presidente da República, para cumprir a Constituição, ele vai ter que recuperar o território, porque é função do Poder Executivo e função do governo federal brasileiro cuidar do território brasileiro. O território é nosso, não do Comando Vermelho. E aí isso não pode ser obstado por ações também do STF. Tá? Isso é claro. Então, se for necessário se aliar com qualquer... Rapaz! Eita. Rapaz, é complicado, né? Mas vai ter que ser feito. E a gente fica naquela, né? Porque sabe que o STF é muito forte. A gente fica naquela de como que vai ser feito. Eis a questão. Vamos dar uma de Pablo Marçal. Como? Quero saber o como. Mas o Renan não vai entregar o ouro assim não, né? Vamos... Para defender o Poder Executivo, executar o programa eleito nas urnas, nós nos aliaremos, tá? Agora, comprar uma guerra como um fim em si, como o bolsonarismo faz, não nos interessa, porque essa guerra não foi nossa. Essa guerra, não éramos nós que estávamos na frente dos quartéis pedindo que o Bolsonaro tivesse uma intervenção militar com ele no poder. A gente não estava, a gente se opunha a isso. Então, essa guerra não é minha. Poucos minutos nós temos. O que tem no livro amarelo, que esse livro que a comissão tem tanto anunciado, e nele inclui uma reforma administrativa. E para as eleições de 2026, além do seu nome à presidência da República, quais são os principais nomes nos estados, Renan? O livro amarelo é um sonho que nós temos há alguns anos de criar políticas públicas através de um corpo de militantes, estudiosos e professores e pessoas que querem, vamos dizer, de maneira honesta, discutir os problemas do Brasil e propor soluções originais. E nós estamos fazendo isso há praticamente 2 anos, e aí tem um corpo de pessoas que trabalham em alguns em educação, outros em saúde. Ciro Gomes também fez isso, né? Só que o livro amarelo me parece outros em política externa, outros em defesa, outros em segurança pública, criando propostas, discutindo, e a gente traz essas propostas para essas discussões públicas, para as entrevistas, e vem sendo muito legal porque a gente vem sendo original no debate público. E uma das coisas mais originais que a gente propõe é essa reforma administrativa baseada em indicadores de performance. Aí o que seria isso? Hoje um político no interior do Brasil, especialmente das pequenas e médias, ele vive de receber emenda e organizar eventos e shows para se reeleger. É o famoso show do Wesley Safadão que o cara vai fazer para ficar popular na cidade. Se o cara tá no Nordeste, ele vai fazer o famoso São João, né? E essas festas garantem a reeleição, as emendas enviadas também são desviadas em parte, garante a compra de voto para eleição, dinheirinho no bolso do político que ninguém é de ferro, e esse ciclo acontece. Nós temos que mudar isso. Um prefeito para receber emenda e o partido dele para receber fundo partidário eleitoral, definitivamente o que ele precisa é cumprir indicadores de performance. Então, de uma maneira clara, se um prefeito melhorou o índice do SAEB, se melhora o índice do IDEB, que são indicadores de desempenho em educação, provas, se ele melhora a cobertura de esgoto na cidade dele, diminui a mancha de... Pois tem que especificar quantos por cento, né? Porque aí também uma fraudezinha, melhora aqui um pouquinho e o resto a gente vai gastar. O ideal seria colocar essas rubricas todas vinculadas, né? Colocar esse valor que seria gasto, né, em áreas específicas. Crime dentro da cidade, por exemplo, diminuir homicídios, roubos e furtos, se ele melhora o atendimento na saúde, se ele consegue melhorar com indicadores objetivos determinados pelo próprio governo federal, que são claros para todo mundo e não são alvo de interferências e interpretação, esse cara se qualifica para receber emendas, aí ele pode fazer o show do Wesley Safadão dele, ou e o partido dele pode receber fundo partidário eleitoral. Da maneira que nós temos hoje, o estímulo do político é eleger deputado federal. Um prefeito serve para quê? De base para eleger deputado federal. Por que serve um vereador? De base para eleger deputado federal. E o que o partido faz com o deputado federal? Pega a emenda dele, opera no estado dele, em geral isso envolve corrupção, e usa se ele é eleito, o partido ganha fundo partidário e fundo eleitoral. Ou seja, é um sistema de estímulos estúpido que promove corrupção e eficiência. A nossa reforma administrativa vai fundir municípios e vai entregar essa obrigatoriedade de cumprir indicadores. Quanto melhor for o prefeito, melhor vai o partido dele. Quanto pior... Baita ideia, uma das melhores ideias aqui, vai revolucionar o Brasil. Vai o prefeito, pior vai o partido dele. Renan, para terminar, o outro assunto que pode dominar a pauta nos próximos dias. Prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se acontecer, é um exagero ou é justo? E na sua avaliação, houve tentativa de golpe? No final, houve tentativa de golpe, houve uma organização montada pelo próprio Bolsonaro e pessoas palacianas e também de fora do palácio. E tentar dizer que as urnas não apenas eram fraudáveis, como foram fraudadas. Tentou simular isso, usou mentiras para isso, mobilizou militantes para frente de quartéis, aliados seus convocaram manifestações e atos na frente da casa de chefes das Forças Armadas, ou seja, mobilização houve, e essa mobilização não deu certo, o Bolsonaro conseguiu convencer apenas um dos chefes das Forças Armadas, os outros dois, ele não conseguiu, e, vamos dizer, num país sério, um cara desse seria preso. Pro bolsonarista que estiver nos ouvindo aqui, imagine que seria o Lula fazendo isso, se o Lula estivesse fazendo isso, você para o Lula tem que ser muito preso. Então esse critério, né, se bate em Chico, tem que bater em Francisco, né, se o Lula você acha que o Lula deveria ser preso por fazer isso, o Bolsonaro também deveria. O que resta em defesa do Bolsonaro é a ideia de que o processo em si é eivado de vícios, tá? E que o formato do inquérito do Alexandre de Moraes, que acabou levando a isso, ele, vamos dizer, cerceou o direito de defesa do Bolsonaro. Nesse sentido, há um problema formal, não só com o Bolsonaro, mas também no julgamento de todas aquelas pessoas envolvidas lá no 8 de janeiro, por exemplo. E a crítica, por exemplo, que os garantistas fazem, a atuação, por exemplo, da Pra quem achou que ele ia ficar em cima do muro, porque ia perder voto, não justiça, conhece. no caso da Lava Jato, deveria valer também para as pessoas que estão sendo alvos desse inquérito do Alexandre de Moraes. Então, a crítica formal que os bolsonaristas fazem sobre o julgamento do Bolsonaro é válida. Assim como é válido dizer também que o Bolsonaro se moveu para tentar algo nem um pouco republicano, tá? É um caso difícil, mas como tudo no Brasil, quem é perfeito, nem a justiça aqui é perfeita, a gente pode falar nesses termos aqui. Então, acho que ele cometeu crime sim, mas acho que o julgamento dele foi eivado de falhas. Isso significa que deveria haver uma anistia? E para as pessoas que foram levadas a erro nesse processo, especialmente senhores e senhoras de idade, essas pessoas não precisam passar 20 anos de cadeia, definitivamente não, até porque pessoas que cometem crimes muito mais graves estão soltas aí no Brasil. Agora, para elas, uma anistia, para as pessoas que organizaram isso, que cativaram milhares de brasileiros a cometerem erro e cometerem crimes e botaram essas pessoas na frente de quartéis e tal, essas pessoas têm que ser presas sim.
Renan Santos, presidente do recém-oficializado Partido Missão, criado pelo movimento MBL e também pré-candidato à presidência da República pela Nova Legenda. Muito obrigada pela entrevista, Renan. Seja sempre bem-vindo por aqui. Muito obrigado. Excelente entrevista, ótimas perguntas. Parabéns pelo jornalismo de qualidade. Renan Santos. Top! Então, galera, é isso aí. Tu gostou, deixa o like aí, se inscreve, ativa a notificação. Entrevista aqui maravilhosa. E vamos nos habituar, né? Onde tiver entrevista aí do Renanzinho, vou trazer pra gente estar por dentro. Lembrando que foi assim que o Bolsonaro começou, né? Em 16, 17, ali embaixo do radar, são as entrevistas, e quando foi 18 explodiu. Vamos ter esperança, vamos trabalhar, e é isso aí. Vamos tentar eleger o homem. E até os próximos vídeos.